E o nosso assunto agora é literatura. Nós vamos falar sobre literatura aqui no programa. Eu tenho a honra de receber aqui no estúdio o professor de Física, Felipe Damasio, do Instituto Federal de Santa Catarina. Boa tarde, professor. Boa tarde, Morgana. Boa tarde aos ouvintes. Ele está acompanhado do Adriano Antunes. Boa tarde. Boa tarde, Morgana. Boa tarde, ouvintes. O Adriano lança na sexta-feira o livro Memórias Póstumas. Aliás, o professor Felipe lança na sexta-feira o Memórias Póstumas de Albert Einstein, que é uma homenagem a Machado de Assis. Mas, por ser físico, vai estar se tratando dos maiores físicos, de um dos maiores físicos que se tem notícia até hoje, né? Albert Einstein, o mais famoso. Professor Felipe, o que se retrata o filme? Por que ter essa ideia? Que é muito interessante. É uma analogia. Isso. A ideia é exatamente tentar combater um pouco o que sempre se pensa que quem gosta de física, quem gosta de ciência, não gosta de outras formas de cultura. Por exemplo, literatura, não gosta de filmes, não gosta de cinema. É uma pessoa meio alienada ao mundo. Uhum. Então, a ideia é assim, mostrar, não, quem gosta de ciência também pode gostar de literatura, também gosta de cinema. É isso que a gente quis mostrar. A ideia do livro como um todo é mostrar que literatura e ciência tem tudo a ver. Uhum. Então, como é que a gente vai fazer isso? Daí, conversando com a minha agente literária, que distribui o livro para as editoras e tal, ela falou assim, então por que tu não escreve um livro que homenageie duas pessoas famosas de literatura? Então, daí a gente conversou, daí veio a ideia, então vamos homenagear o escritor mais famoso brasileiro de todos os tempos, que é o Machado de Assis, e o cientista mais famoso de todos os tempos, que é o Einstein. Então a ideia era, então a gente pegou o formato do livro do Machado de Assis, que é o livro mais importante da literatura brasileira, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, e encaixou nesse formato a história do Albert Einstein. Então como a gente fez isso? Foi quase um quebra-cabeça. O livro original do Machado tem 160 capítulos. Uhum. Esse livro que eu escrevi sobre o Einstein também tem 160 capítulos. Cada capítulo do Machado tem um nome. Quase todos os capítulos do Einstein têm um nome e tratam o mesmo assunto. Então, por exemplo, o capítulo que o Machado conta, o Brás Cubas, né, que é o personagem do Machado, sim, conta como ele morreu. É porque o livro do Brás Cubas, para quem não lembra, é aquele livro que o Brás Cubas morre e no além-túmulo ele conta a história dele. Então é o primeiro caso da literatura de um escritor defunto, que ele já morreu. Então a ideia é essa: o Einstein morre, encontra o Albert Einstein lá no pós-mortem, daí o Machado de Assis então dá umas dicas pro Einstein como que ele pode ocupar a eternidade dele, que ele estava entediado e tal, como é que ele vai ocupar essa eternidade escrevendo as memórias dele. Então daí, como o Machado dá as dicas, acaba saindo um livro quase igual ao Brás Cubas. É o encontro dos dois. O encontro dos dois, exatamente. Que legal! Daí o interessante é que daí, quando eu comecei a pesquisar para escrever o livro, eu encontrei várias coisas em comum deles. Várias coisas. A primeira coisa em comum dos dois é a ironia. Os dois eram extremamente debochados, assim. O Machado de Assis é talvez o escritor mais debochado que eu já li na vida, assim. Ele tira sarro de todo mundo. Todo mundo. Ele tira sarro de funcionário público, que é o nosso caso, né, André? tira sarro da imprensa, que é o teu caso. Sim. Tira sarro do... engraçado que ele era funcionário público e ele era da imprensa. Então ele tira sarro dele mesmo. Sim. Ele não perdeu ninguém, nem ele mesmo. E o Einstein também é extremamente debochado. Inclusive, dos mitos do Einstein é que ele seria mau aluno. Isso não é verdade. Ele sempre foi o melhor aluno da sala, sempre se destacou. Ele tinha fama de mau aluno porque ele debochava os professores, porque ele estava muito além dos professores. Então os professores vinham ensinar uma coisa e já sabia há muito tempo. Então ele ficava debochando deles, né? Então por isso ele ficou com fama de mau aluno. Então eles são muito debochados. Outra coisa debochada, que no livro do Brás Cubas, ele tem um relacionamento amoroso com uma mulher que não dá certo. Uma das causas é porque a mulher era manca. E a primeira esposa do Einstein era manca. Era manca. E não deu certo também o relacionamento dos dois. Que incrível! E daí no capítulo tem um capítulo chamado Coxa de Nascença. Coxa, como o Machado de Assis se retrata uma pessoa manca, né? Uhum. Na época era coxa. Daí no livro, no meu livro do Albert Einstein, eu conto
como a Mileva, que era a primeira esposa do Einstein, era coxa, porque no livro original a coxa, existia uma coxa também que era a primeira amor da vida do Brás Cubas. Que bacana. Então foi se costurando assim. Então quando a gente viu, eu fiquei com medo quando a minha agente pediu para eu escrever o livro, eu fiquei com medo e não consegui escrever. No final sobrou capítulo, porque tinha tanta coisa em comum, tanta coisa que dava para encaixar nos capítulos, que daí faltou capítulo no final. Sobrou capítulos no assunto. Isso indica que vai vir um Memórias Póstumas 2 de Albert Einstein? Ou não existe essa possibilidade? Eu estou trabalhando agora no outro personagem fascinante da história da ciência, que é o Darwin, que é o Charles Darwin, que é o que começou a formular a teoria da evolução, das espécies. Então a gente está trabalhando agora no livro sobre o Darwin. Então a minha homenagem para o Einstein é esse já livro. Já se encerrou. E o Darwin vai ser um paralelo com qual autor brasileiro? Segredo de indústria. Segredo de indústria. Quais os pontos então principais, além do livro, que vai despertar certamente a curiosidade dos leitores? A exemplo da analogia, aliás, da coincidência do casamento entre o Brás Cubas com uma pessoa que tinha deficiência e também com o Albert. O que o pessoal que puder ler o livro vai estar observando assim de curioso, de engraçado, o deboche dessa história. Sim. É porque qual foi a minha intenção nesse livro? Assim? É porque os outros livros que eu escrevi até hoje eram sobre física. Então muitas pessoas que não tinham interesse especial em física não acabaram não lendo porque não tinham interesse em física. Esse livro aí não tem nada de ciência. Não tem nada de ciência. A gente foca na figura, a pessoa Einstein. Então as pessoas perguntam assim, será que eu vou entender porque é relatividade? Não tem nada de relatividade. Eu tenho outro livro que está na internet, tudo que é sobre relatividade. Daí essa pessoa vai ter que se esforçar um pouquinho para entender. Sim. Esse não, esse sobre a pessoa do Einstein. Então a gente discute várias coisas. A gente combate vários mitos, por exemplo. O mito que o Einstein sempre foi pacifista, tem essa aura nele, isso não é verdade. Inclusive, ele na Segunda Guerra Mundial, ele incentivou os belgas a se alistarem na guerra, ele se alistou na Marinha Americana, ele queria participar do projeto de construir uma bomba atômica e não deixaram. Então ele não foi... Podaram ele. Podaram, mas ele acabou indo para a Marinha. Então, essa história, o pacifista, o Einstein é um pacifista, não é verdade. Então, a gente combate vários mitos. Um outro mito que ele era bonzinho, ele não era nada bonzinho. Então, por exemplo, ele teve 3 filhos. Desses 3 filhos, a primeira filha dele ainda tem dúvida, mas ele mandou para adoção. Daí ela, que é a filha mais velha. O terceiro filho dele é esquizofrênico, ele deixou ele no sanatório a vida inteira. Então, ele não era santinho, ele não serve. Santinho não serve. Daí, vários outros mitos a gente conversa, assim, por exemplo. Muita gente fala que a bomba atômica foi construída por causa de uma carta que ele teria escrito para o presidente americano, que na época era o Roosevelt. Daí no livro para mim o Einstein que escreveu o livro. No livro eu conto que essa carta que ele escreveu para o Roosevelt não teve influência nenhuma na decisão do Roosevelt. O Roosevelt já tinha escrito, já tinha tomado a decisão, já tinha dado dinheiro, já tinha dado tudo, inclusive no livro a gente no livro a gente conta que a carta, essa carta famosa que o Einstein teria escrito para o Roosevelt incentivando ele a fazer a bomba atômica, não foi ele que escreveu. Foi um colega dele chamado Leo Szilard, que era um húngaro. Então, a única coisa que ele fez na carta foi assinar. Então, é isso que a gente... por exemplo, a relação dele com a primeira esposa, essa que era manca, era horrível, assim, era horrível. Inclusive, ele chegou a escrever uma carta, condições para continuar o casamento. Entre as condições era que ela não deveria dirigir a palavra a ele. Meu Deus! Que deveria manter a comida dele quente assim que ele desejasse, que tinha que manter o quarto arrumado. Então, era um debochado, realmente. Então, daí a gente tenta desmistificar a vida. Ele tinha muitas angústias, por exemplo. Uma coisa que a gente trabalha a gente estuda em física é a mecânica quântica. Que a mecânica quântica, por exemplo, esse programa só está sendo possível por causa da mecânica quântica. Computadores, isso aqui tudo é consequência de mecânica quântica. E o Einstein, ele nunca acreditou na mecânica quântica, que a mecânica quântica funcionasse. E é uma prova das pessoas estarem ouvindo a gente agora em casa, prova que ele estava errado. Mecânica quântica. Que ele estava errado.
Então, isso dá muito importância. Por isso, quando a gente falou do Einstein, o Einstein é o cientista mais famoso de todos os tempos. Ele não é de longe nem o mais importante de jeito nenhum. Então, eu colocaria uns 5, 6 na frente dele. Tu também, né, Adriano? Provavelmente. Sim, com certeza. Uns 5, 6. Ele é mais famoso. Daí, no livro, a gente conta a história. Por que ele ficou tão famoso? Por causa da imprensa. Culpa da imprensa. Sempre é culpa nossa. O Einstein, na verdade, é um produto midiático. Porque em 1919 teve um eclipse que foi aqui, teve um aqui em Sobral e outro na Ilha de Príncipe, na África. Que a Ilha de Príncipe é aquele país que fala português, São Tomé e Príncipe. Sim. Na Ilha de Príncipe, que na mesma altura. Daí eles estudaram esse eclipse, tiram foto. E para quê? Para caso a teoria do Einstein estivesse certa, a teoria do Newton, esse sim, né, Adriano, o maior cientista de todos os tempos, Isaac Newton, a teoria do Newton não estaria tão certa. Então, ele ficou famoso porque ele mostrou que o Newton não era tão certo assim. Então, e daí no livro tem reprodução dos jornais dizendo, Newton foi derrubado, o Einstein é um gênio, tal. Daí começou a se reproduzir, daí New York Times fez uma ampla cobertura falando que ele era genial, tal, e como o New York Times fazia pauta do mundo inteiro, então se espalhou. Então o Einstein, na verdade, ele é um grande produto midiático, assim. Quer dizer que ele não tem importância? Óbvio que não. A importância, a física dele é importante. Por exemplo, a física dele prova que é possível viajar para o futuro. Então, é possível viajar no futuro, e a teoria do Einstein mostra, e já se faz isso, já se viaja para o futuro nesse valor de partículas, tal. Então, isso só é possível por causa da teoria do Einstein. O laser, por exemplo, também é fruto da teoria do Einstein. Então, ele é um cientista extremamente importante, mas não é de longe o mais importante, nem o que mais merecia toda essa fama. Então, isso que a gente discute no livro, assim, quem foi esse homem, Albert Einstein, o que ele fez, qual foi a ciência, qual foi a importância dele. Que tem cara de doido. Mas tu sabe, eu acho que a capa não é da língua, né? Eu pedi pra não botar da língua, acho que não, né? Não é da língua. Famosa não tá ali. Aquela da língua, na verdade, tem uma história interessante, né? Que não coube no livro. Foi esses capítulos que eu te falei que não coube no livro. Uma hora ele perdeu a paciência com a imprensa, que tava perseguindo ele, batendo foto. Então ele bateu como estávamos fotografando ele fez uma foto que ele achou que ninguém ia publicar. Que era da língua. Que era a mais famosa. Exatamente. Professor Felipe, como que você conseguiu captar essas informações que pudessem desmistificar, então, essa imagem do Albert Einstein, enfim? Como foi possível essa pesquisa? Porque isso faz parte, como eu sou professor de física, isso faz parte da formação do professor de física. A gente estuda a história da ciência, né? Então, nós lá na UFSC, a gente tem um curso que é para formar professores de ciência. Então a gente discute essas coisas durante a formação do professor de ciência, né? Tipo, quem foi o Einstein, quem foi o Newton, então essas informações faz parte da formação de um professor de ciência. Então isso eu aprendi alguma coisa na faculdade, depois cada um por si, né? Então tem que estudar. No final do livro tem uma longa lista de livros que eu me baseei, porque o livro, assim, apesar do formato dele ser ficção, que é baseado no livro do Machado, todas as informações do livro estão nas biografias dele. E mais, as opiniões que o Einstein emite durante o livro são todas tiradas de autobiografia deles. Você pode ver ali que tem 2 livros do Einstein, que são 2 autobiografias deles. Sim. Então, essas autobiografias foi da onde saiu as opiniões que ele emite no livro. Um é como Vejo o Mundo, isso. E a outra é uma autobiografia, enfim. Então é isso. Então todas as informações aí são saídas de biografias e autobiografias do Einstein. Professor Felipe, o senhor também é autor do Perdendo o Medo da Radioatividade. Isso. É uma outra ideia, né? Isso aí já é um livro que eu lancei em 2010, que a ideia é que muita gente ouve falar em radioatividade, o que é radioatividade, e tem medo da radioatividade. Então a gente escreveu o livro.
eu e uma colega minha da URGS, a gente escreveu o livro exatamente para a pessoa não ter medo de discutir. Então, por exemplo, as pessoas têm medo de bater raio-x. Será que tem medo de bater raio-x? Será que não? Das pessoas, ou em falar em Angra 1, Angra 2, Angra 2, tem medo, assim, vai dar acidente, não vai dar. Daí vê as notícias do Fukushima, fica com medo. Então, a ideia, assim, o livro se chama Perdendo o Medo da Radioatividade, mas não é perdendo o medo da radioatividade como perigo, é perdendo o medo de discutir a radioatividade. Então, por exemplo, quando vê uma notícia no Jornal Nacional, Brasil quer construir Angra 3, daí imagina quantas pessoas têm condições de discutir isso. A gente vai deixar isso só para os físicos, pessoas de física discutir? Não, a gente quer que toda a população em comum discuta isso. Então o livro é uma ferramenta para as pessoas lerem ele e saberem, será que Angra 3 é importante ou não? Será que a gente deve investir em energia nuclear ou não? Será que, por exemplo, o Adriano vai fazer um exame com radioatividade daqui a pouco, será que é perigoso para ele? Será que vai ter perigo para ele? Então é esse tipo de coisa que a gente quer que as pessoas percam o medo de discutir. Inclusive aproximar as pessoas da ciência, da física. Isso, tem um programa aqui Adriano? Na Rádio Aranguá. O Adriano participa de um programa, é isso? Sim, nós estamos rodando aí, eu acho que a partir de hoje, o programa Ondas da Ciência. Na realidade é uma série de programetes, né, de pequenas inserções no rádio, falando justamente sobre radioatividade e energia nuclear. Então são ideias, conceitos introdutórios para que as pessoas possam ter uma noção do significado desses termos, né, da dimensão do que é a geração de energia nuclear no Brasil, etc., né, as aplicações da radioatividade, né, e desmistificando um pouco desses medos e traumas que a gente construiu, não faltou embasamento para a gente construir esses medos, porque os exemplos de desastres são muitos, né? Mas como o Felipe falou, é importante a gente conhecer. Nós estamos aí prestes a botar em funcionamento mais uma usina ou não, e a gente não tem condições de discutir isso. Então é necessário também formar a opinião pública, fazer com que as pessoas não especializadas conheçam alguma coisa sobre o tema. E professor Adriano, um livro como esse que vai ser lançado pelo professor Felipe na sexta-feira, Memórias Póstumas, a curiosidade das pessoas ao querer saber quem foi Albert Einstein, o que se passou pela vida dele, como é que o cara foi, aproxima também a curiosidade de querer saber como que funciona a física, como que funciona a ciência. Exatamente, o professor Olivier falou na TV Araranguá que o Felipe teve uma epifania, né? Então ele foi iluminado. Até agora o Felipe escrevia sobre ciência para pessoas não especializadas. Então o que o Felipe fazia? Ele trazia um conteúdo científico, né? E como essas pessoas não conhecem ciência, ele também construía esses livros com base numa teoria de aprendizagem. Ou seja, o indivíduo não sabe, ele vai ter que aprender alguma coisa. Agora a ideia dele foi excepcional. Então, o que ele fez? Ele não pegou mais o estilo das teorias de aprendizagem para construir o livro dele. Ele foi lá, buscou o estilo machadiano para contar a história do Albert Einstein. Então, ele uniu um sucesso ao outro, né? Um estilo de escrita a uma história fenomenal, né? Todo mundo conhece o Einstein de certa forma, mas daquela história contada pela mídia e que deixa muitas lacunas, né, e constrói muitos estereótipos. As pessoas constroem uma visão do Einstein que de repente não era, tá entendendo? Então a gente precisa desconstruir isso de certa forma. E mostrando a vida de um cientista famoso desperta a curiosidade para conhecer a própria ciência. Sim, com certeza. Entendê-la. Professor Felipe, acontece então na sexta-feira o lançamento, é aqui em Araranguá. O que vai contar de surpresa aí? Vai ser um momento de encontro dos físicos? A ideia é exatamente não ser isso. A ideia, porque a gente via nos outros lançamentos, que quem acabava indo lá era por exemplo, quando eu lancei aqui em Araranguá o da radioatividade, quem foi lá? Foi os professores de física, os alunos do curso de física e público em geral, ninguém foi. Então, o que a gente vai fazer então para não acontecer isso? A gente quer que todo mundo vá. Então, para a pessoa que está ouvindo agora, tipo, não é professor de física, não é estudante de física, mas o que vai ter diferente? Realmente, a gente vai tentar discutir coisas que estão no dia a dia. Então, por exemplo,
quem é o maior escritor da literatura brasileira? Machado de Assis. Então, a gente vai convidar um colega nosso, que é doutor em literatura, o Olivier, que ele vai lá falar exatamente sobre quem é essa figura Machado de Assis, que muita gente é obrigada a ler no colégio, mas nem conhece direito quem foi ele, a importância dele. Por exemplo, ele era na época que ele viveu, grande parte da vida dele tinha o período de escravidão ainda, ele era mulato. Então imagina o preconceito que ele sofreu. Além disso, ele é epilético. Então imagina, na época 80% da população era analfabeto. Então mesmo assim, ele é tão genial que até hoje a gente lê ele. Então é isso. Ele é atual. Sim, exatamente. Ele é atual, porque ele é debochado, ele é engraçado. Se a gente lê com atenção, a gente se mata de rir, assim. Ele é muito engraçado. Então é isso que a gente vai falar. Então o Olivier vai falar um pouco quem é o Machado e a gente vai fazer um sarau, que é uma discussão a respeito disso. A gente vai discutir então o que o Machado e o Einstein têm em comum? O que eles têm em comum na vida deles? Então, quem foi o Machado? Quem foi o Einstein? Por que no século XXI a gente está falando sobre pessoas que viveram no início do século XX e final do século XIX? Então por que eles são tão importantes? Então, eles são extremamente atuais e eles são extremamente importantes ainda. Então, isso que a gente vai discutir no sarau. Então, vai ser um sarau ali no Centro Cultural de Araranguá, no museu ali, perto da Praça Ercílio Luz. Na esquina da Praça Ercílio Luz. Isso. Daí vai ser no jardim interno ali, jardim interno, a entrada é pelo lado ali. Então 7 horas, entrada gratuita. Então a partir das 7 do teu sarau. Depois do sarau vai ter uma confraternização, daí vai ter a editora vai estar lá vendendo livro, vendendo os livros com 10% de desconto. Então o livro é R$33, então na hora vai sair 30. Daí a gente vai estar autografando, conversando. Porque daí vai estar eu lá, vai estar o Olivier, que é doutor em literatura, vai estar o meu editor, que é dessa editora, que também é escritor, vai estar um colega nosso, que é o Alex Rocha, que é historiador de Araranguá. Então vai ter bastante gente para conversar. Então, além do sarau, se a pessoa tem dúvidas sobre, por exemplo, alguma coisa sobre a história de Araranguá, por exemplo, o Alex vai estar lá e pode conversar. Se a pessoa quer saber como é que se escreve um livro, imagina um escritor que tem um livro engavetado, então vai ter um editor de uma editora nacional, que é o Vamor, que é o editor dessa editora, que é da WS Editor. Então, se a pessoa quer saber, por exemplo, como é que eu faço para publicar um livro? O Vamor vai estar lá, então pode depois bater um papo. Se você conversar comigo sobre a vida do Einstein, sobre radioatividade, o Adriano vai estar lá, pode bater um papo sobre radioatividade. Então, depois no final, depois do sarau, a ideia é todo mundo conversar lá, vamos bater um papo, bater um lanchinho lá. Então a pessoa vai poder ficar bastante tempo. Então a ideia é uma grande celebração cultural lá. Quem não entende nada disso vai lá para conhecer, para tentar apreciar, para se introduzir. É cultura. Conhecer pessoas novas. Pessoas novas, é cultura. É um grande evento. Às vezes acaba se entendendo que fazer amizades em ambientes noturnos, festas, mas isso é possível também. E melhor, adquirindo conhecimento. Sim, porque é uma troca. Professor Felipe, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço o presente. Ele me trouxe, quero comunicar aos ouvintes que ele me trouxe um exemplar aqui do Memórias Póstumas de Albert Einstein. Eu fico muito feliz, a dedicatória achei muito bonita. Estou curiosa para chegar à noite e poder ler. Até questionei aqui nos bastidores o professor Felipe sobre que eu li há um tempo o Machado de Assis, a Memórias Póstumas de Brás Cubas, só que talvez eu não lembro alguma coisa, então seria necessário ler os dois ao mesmo tempo, mas não, né, professor? Não é necessário, mas a gente quer que as pessoas façam isso. Sim, instigando. Isso, não precisa, assim, tipo, muita gente lê esse livro e não pega Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas muita gente pega e se diverte. Mas com certeza sentirei vontade de ler o livro, ler a obra de Machado de Assis, aliás, novamente. Professor, muito obrigada pela sua participação. Já é sucesso esse livro e a ideia eu achei excelente e maravilhosa. Parabéns. Eu que agradeço. Professor Adriano, muito obrigada pela sua participação. Obrigado pela oportunidade. Agora são 15 horas e 11 minutos. Eu entrevistei o professor Felipe Damasio, ele que é um grande admirador da obra de Albert Einstein, não menos que a de Machado de Assis.
É natural de Criciúma, nasceu em 79, mas mora aqui em Araranguá para o nosso orgulho. É licenciado em Física e mestre em Ensino de Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atua como professor no Instituto Federal de Santa Catarina e é pesquisador da área de ensino de ciência da natureza e de divulgação científica. É autor também do livro Perdendo o Medo da Radioatividade, além de vários artigos científicos, e lança na sexta-feira aqui no Centro Cultural, a partir das 19 horas, o livro Memórias Póstumas de Albert Einstein, que é uma homenagem a Machado de Assis.